Olá pessoal, meu nome é Keliane Santos e hoje vamos para mais um vídeo sobre casos e crimes. Mas antes de iniciar este vídeo, eu já gostaria de pedir para que, se você não for inscrito no meu canal, por favor se inscreva, curta, compartilhe para as pessoas que vocês acham que vão se interessar por esse tipo de conteúdo, porque assim o YouTube vai ver que é um conteúdo relevante e vai poder direcionar para outras pessoas aqui da plataforma, e com isso vai poder me ajudar muito. Outra coisa, eu peço também para que, se você gosta de acompanhar mais detalhes de como é feito os vídeos, eu vou estar postando tudo direitinho lá no meu Instagram, que o nome é Casos e Crimes com 2 S's. Então quem tiver interesse vai lá e siga a gente também no Instagram, tá certo? E vamos para o caso de hoje. E o caso de hoje é um caso muito complicado de estar relatando aqui. Mas eu vou tentar trazer o máximo de informações e o máximo de detalhes possíveis para que vocês possam entender o que se passa na cabeça deste ser humano, do Stever. O Stever, ele nasceu em 1975 nos Estados Unidos. Sua mãe chamava-se Grace. Falando sobre a sua infância, o que ele fez, aonde ele estudou, como ele era no decorrer da sua infância, as atividades que todo adolescente faz. Eu tentei pesquisar na internet, tentei pesquisar em vários sites, mas não tem muita coisa falando dessa época dele. Então eu já vou para a parte que ele tem já 20 anos de idade, que é onde começa a associação de coisas que está por vir. Então vamos lá, quando ele tinha 20 anos de idade, ele começou a se relacionar com uma mulher chamada Alissa. Ela tinha apenas 15 anos de idade quando eles começaram a conversar. E eles se conheceram por meio da internet, por meio daqueles bate-papo, né, que tinha naquelas salas virtuais, em que as pessoas paqueravam e chamavam um ao outro e ficavam conversando em particular, e aí começou a ter uma paquera entre ele e essa menina. Ela se apaixonou imediatamente por Stever, pelo jeito como ele lidava, como ele conversava com ela, né, por mensagens à distância, e não demorou muito para que ela fugisse de casa, onde ela morava no Texas, e fosse morar com ele em Nova York. Então foi isso que aconteceu. Depois de um tempo eles conversaram e tal, e decidiram ir morar junto em outro lugar, em outra cidade, e assim foi feito. Quando ela tinha 17 anos de idade, ela engravidou e veio a sua primeira filha, chamada Denise. Esse foi o nome que a Alissa colocou na sua filha, Denise. E daí, quando ela tinha 8 meses, vejam bem, quando ela tinha 8 meses de idade, a Alissa resolveu colocar ela para adoção. E ela disse: não, vou colocar minha filha para adoção, porque eu tenho apenas 17 anos, né? Nós somos muito jovens, nós não temos todo esse cuidado com a criança, tenho medo de prejudicar ela, né? E a gente às vezes está passando por algumas necessidades de poder não dar o básico que a minha filha precisa. Então foi isso que ela alegou e colocou a sua filha para adoção. Só que depois de um tempo, ela relatou que não era bem isso. Não era bem por isso que ela colocou a sua filha para adoção. Ela colocou a sua filha para adoção porque o seu marido Steve, ele tinha sérios problemas com relação à criança. Ele rejeitava a menina. Ele não gostava de ficar com ela. Quando ela estava chorando, ele detestava o barulho do choro dela. Para vocês terem uma ideia, ele pegava a criança e colocava dentro do refrigerador. Por quê? Porque assim, ele colocando ela lá, ia abafar o barulho do choro da criança, que ele não podia escutar a criança chorar.
Às vezes ele deixava uma brechinha do refrigerador, quando não ele fechava totalmente. E a Alice ficava com o coração na mão, porque queria pegar a sua filha e ele não deixava de jeito nenhum. Só depois de alguns minutos que ela acabava dizendo, vá, pegue. Ela corria, pegava a criança, ia pro quarto e se trancava para que ele não a pegasse novamente e fizesse isso de novo com a criança. Então ele maltratava muito a criança, parecia que ele não gostava, não se sentia a questão de ser pai da criança. E outra coisa, ela desconfiava que o Steve teria abusado da sua filha. Esse foi um outro fator primordial que fez com que ela quisesse colocar ela para adoção. Sem contar que, vez ou outra, ela pegava sua bebezinha e encontrava vários roxidões no corpinho dela. Porque o Steve ficava beliscando, ele gostava. Ele ficava beliscando a criança. Então, por isso que de vez em quando encontrava várias roxidões, entre muitas outras coisas que ele fazia com a criança. Então, Alice, para poder proteger a sua filha do pai, acabou colocando ela para adoção. E assim foi feito. Antes da Alice colocar a sua bebezinha para adoção, ela sempre ficava pedindo desculpa à bebê. Ficava dizendo, me desculpa, minha filha. Essa não era a vida que eu queria que você tivesse. Não era assim que eu queria que você crescesse, né? Em meio a tudo isso, em meio a esse caos, com o seu pai desse jeito. A bebezinha não entendia, mas ela se sentia muito culpada por deixar, né, a filha dela naquela situação. Então foi por isso que ela acabou decidindo realmente colocar a sua bebezinha, Denise, para adoção. Então ela foi adotada por uma família, né, um casal muito dedicado que deu todo o amor para ela. Imediatamente eles fizeram com que sua filha pudesse trocar de nome. De vez ser Denise, ela passou a chamar-se Kate e pegou o sobrenome da família que ela foi adotada. Ela se sentia muito amada pela sua nova família, pelo seu irmão, que ela também tinha um irmão lá, né, desse novo casal que adotou ela. E na sua adolescência ela foi sempre muito tranquila, né? Na escola ela gostava muito de pintar, ela gostava muito de arte, ela queria ser uma grande artista. Ela se isolava naquele mundo, no mundo da pintura, no mundo da sua própria criação, né? Dentro de tudo aquilo ela se englobava e ela criava o seu próprio universo dentro da sua pintura. Então era ali onde ela se realizava, né, com as suas artes que ela sempre estava a fazer. Nisso, quando ela tinha 18 anos, né, quando ela completou 18 anos, ela começou a querer procurar sua família biológica. Porque sim, os seus pais adotivos sempre falaram para ela que a verdade, que ela não era filha de origem, mas que ela era filha do coração, que ela tinha, né, os seus pais biológicos. Então ela começou a despertar a curiosidade. Então ela esperou, né, completar os seus 18 anos para poder encontrar a sua família verdadeira, né, que seria no caso a Alice e o Steven. Ela entrou em contato com eles por meio de telefone. Então ela resolveu fazer o seguinte: como ela tinha 18 anos e no próximo ano já era o ano dela iniciar a sua faculdade, ela se permitiu, na verdade, a ficar um ano sem iniciar a faculdade e passar esse um ano conhecendo, estando mais perto da sua família biológica. E deixou para fazer a sua faculdade no ano posterior a esse encontro. A família adotiva não gostou muito da ideia, né, dela ficar um ano sem estudar e passar um ano com a sua família biológica. Ela poderia ir visitar, ficar um pouquinho, voltar e fazer sua faculdade normalmente. Mas ela quis assim, como ela já era maior de idade, a família adotiva não impediu. Então ela foi seguir o coração dela e fez isso. Foi passar um tempo com a sua família biológica. Chegando lá, a Alice ficou muito feliz. O Steven também, poder saber que a filha dela biológica estava procurando e queria esse encontro, queria estar perto da sua família, queria conhecer um pouco mais de onde ela vem, quais são as suas origens. Então
ela foi para casa de seus pais e ficou lá, né, durante esse tempo. Só que assim, o Steve, desde o tempo da Kate pequenininha, né, quando ela ainda se chamava Denise, ele já maltratava muito a Alyssa. Ele era um homem muito controlador, controlava ela bastante, brigava com ela, batia, né? Então ela tinha muito medo do Steve. Então tudo aquilo que ela ia fazer ou falar com ele era como se estivesse pisando em ovos, bem devagarinho, com muito cuidado, para que ele não se estressasse e brigar com ela, né? E fazer com que ele acabasse se tornando uma pessoa mais violenta ainda. Então ela tinha muito cuidado com tudo aquilo que ela fazia ou falava para acabar não perturbando o Steve. Então ele sempre foi assim, desde o tempo que eles se casaram lá no início, quando ela era apenas uma jovenzinha de 17 anos de idade, e isso perdurou pela vida toda até o final do seu casamento. Depois que eles tiveram Kate, eles também tiveram mais 2 filhos. Quando Kate passou a morar com eles, Steve mudou bastante. Ele passou a ser uma pessoa mais compreensiva, mais tranquilo, tava mais na dele, deixou de brigar demais. Então isso acabou chamando a atenção dela. Ela achou estranho, mas não levou nada assim a sério, como se realmente tivesse acontecendo alguma coisa. Talvez ela pensou que ele estava feliz porque sua filha estava de volta. E estava, na verdade estava. Só que uma coisa também que ela achou meio esquisito é que ele passou a dormir no quarto de Kate. Ela dormia na cama e ele passou a dormir num colchãozinho no chão, do lado da cama da filha. E ele tinha acabado de perder o emprego, então ele passava muito tempo em casa com as crianças. Tanto com a Kate como também com as suas outras 2 filhas. Então ele estava sempre em casa, ele cuidava da casa, cuidava das coisas, enquanto a Alyssa estava trabalhando. Só que o casamento dele não estava bem. Desde que Kate voltou, e até mesmo antes de Kate voltar, eles já estavam passando por bastante dificuldades e crises dentro do relacionamento. Ela já tinha várias vezes proposto a separação. Só que antes, ele ameaçava muito ela. Dizia bem assim que, você não vai se separar de mim, eu não vou deixar que você se separe de mim. Não vou permitir isso, se você fizer isso eu vou me matar, eu vou gravar um vídeo e você vai ser culpada da minha morte. Então ela acabou tentando levar para que isso não acontecesse. Até porque tinha 2 crianças dentro de casa. Então ela não queria isso. E ela ficava com ele, continuava levando, não por ela, mas sim pela questão das crianças, para que as crianças não sofressem. Só que chegou um tempo que ela não aguentou mais. E ele já estava mais tranquilo, não estava nem aí depois que Kate voltou. E aí ele concedeu, né, a questão do divórcio. E eles divorciaram, né? Eles se separaram, na verdade. O divórcio veio um pouco depois. Mas eles se separaram e tiveram a guarda compartilhada das crianças. Dias ficava com a Alyssa, outros dias ficavam com ele. E teve um dia, né, que a sua filha de 11 anos foi para casa da Alyssa, levou o diário dela e ela pegou a mãe, o diário, e foi ler algumas coisas. Quando ela leu o diário da filha dela de 11 anos, ela ficou em estado de choque. Porque sabe o que é que tinha escrito lá? Tinha escrito mais ou menos assim, que o papai pediu para que a gente, no caso ela e a sua outra irmã, pudesse chamar a Kate não mais de irmãzinha, mas que a chamassem de mamãe, porque eles estavam namorando e ela estava grávida do papai. É isso mesmo. Ela estava grávida do papai. Quando ela leu aquilo, ela ficou em estado de choque. Ela não acreditou no que estava lendo. Ela disse, não, isso não é possível. Então ela pegou o telefone imediatamente e ligou para o Steve. Quando ligou para ele, pegou e perguntou, olha, eu peguei o diário da nossa filha e vi que estava escrito isso, isso e isso. Você está tendo relações
com a sua própria filha e a sua filha está grávida do próprio pai. É isso mesmo. Então, na mesma hora, do outro lado do telefone, ele pegou e respondeu: é isso mesmo. E nós vamos nos casar em breve. Ela pegou o telefone, imediatamente ligou para a polícia. E quando ligou para a polícia, relatou que o marido dela teve relações com a filha do casal, com a filha deles, e a filha deles estava grávida do próprio pai. Nisso a polícia pegou e tentou ir atrás, só que eles fugiram, foram para outra cidade mais distante, e lá, ela já com a barriguinha grande, acabou casando com o Steve. Só que para casar, né, eles alegaram que não tinha nenhum parentesco de sangue, até porque quando ela foi morar com a família adotiva, ela tinha mudado o nome dela. Não tinha mais o sobrenome do seu pai verdadeiro, do seu pai biológico. Tinha o sobrenome da família adotiva. Então, eles não precisaram falar nada. Porque aí, como tinha nomes diferentes, eles casaram normalmente. Então, nada foi descoberto com relação a isso. E no casamento estava presente os pais adotivos de Kate e estava a mãe de Steve. Estava todos eles. Os pais adotivos de Kate, como ela estava grávida, não ligou muito e deixou que isso acontecesse e só apoiou. Eu acho, não sei o que passava na cabeça deles, mas só apoiou e estava lá com ela naquele momento. Na verdade, os pais adotivos dela estavam com ela em todos os momentos. Em todos os momentos. Estava sempre presente com a filha. Sempre. Apoiando em tudo. Até nisso, eles estavam apoiando ela. Depois que eles casaram, depois de um tempo, a filhinha nasceu. Até que no início estava tudo bem, tudo tranquilo. Ele parecia ser um marido muito bacana. Só que depois ele começou a mostrar a sua verdadeira face. Começou a maltratar também. Começou a brigar. Começou a ser uma pessoa bastante controlador com ela, né? Começou a fazer mal. Então ela começou a ver a verdadeira face do seu marido. Só que depois de um tempo, a polícia acabou encontrando eles e prenderam os dois. Os dois foram para cadeia. Ela foi solta, pagando uma fiança de $12. Mas ela foi solta com uma condição, de que ela jamais, em hipótese alguma, voltasse a falar com Steve. Era para ela viver a vida dela e ele viver a vida dele sem terem contato um com o outro. E que ela também voltasse a morar com seus pais adotivos, e assim foi feito. Pagou a fiança, ela saiu, foi morar com seus pais adotivos, e depois de um tempo, Steve também foi solto. Pagou uma fiança de $28 mil e conseguiu ser solto a partir daí. Também com a condição de que ele jamais, em hipótese alguma, voltasse a falar com Kate. Cada um fosse viver sua vida longe um do outro. E o bebezinho ia ficar na guarda da mãe de Steve. Ou seja, ia ficar na casa da mãe dele. Só que ele não morava com a mãe, ele morava em outro lugar. Então, eles não tinham como se encontrar. Mas a Kate, ela tinha uns dias que ia visitar o bebê. Então, tem uns dias certinho, ela ia com o pai, ou às vezes ela ia com a mãe adotiva, né, ver o bebê. Teve um certo dia, então, que ela pegou, quebrou aquela regra que não podia falar com o Steve. Ela ligou pra ele e falou bem assim: está tudo acabado entre a gente. Você vai viver a sua vida e eu vou viver a minha. A gente não vai ter mais nada um com o outro. Ela tomou essa decisão de ligar pra ele e falar isso. Só que Steve, ele não recebeu essa informação bem. Pelo contrário, ele ficou furioso. Porque eu acho que na cabeça dele, ele pensava que eles iam fugir, eles iam para outro lugar e viver a vida deles, para lá, longe de todo mundo, e ia ser felizes para sempre. Talvez era isso que ele pensava. Mas Kate não quis. Ela quis viver a vida dela, seguir sem ele, como foi feito o acordo, né, anteriormente com a polícia e tudo mais. Aí chegou um dia que ela foi visitar o bebê
e foi com o pai dela nesse dia, pegou o bebê e saiu para dar uma volta. Quando eles saíram para dar uma volta, Steve estava perto da casa dos pais e viu toda a movimentação. Ela estava numa van, numa combizinha lá, paradinho. Só que ninguém tinha observado que ele estava ali. Então, saiu ali seu pai e o bebê na estrada e Steve veio atrás, seguindo. Quando ele veio seguindo eles, ele pegou e encostou o carro dele perto do carro de Kate e de seu pai e pegou sua arma de fogo e atirou em Kate e atirou no pai de Kate, de 50 anos de idade. E os dois morreram bem ali. Ele pegou o bebê, matou o bebê e levou para casa dele e deixou lá. Depois ligou para a mãe dele e disse: vai lá em casa pegar o bebê para ver como é que ele tá e tal. E só falou isso. Quando a mãe dele chegou lá para ver o bebê estava morto. E ela imediatamente ligou para a polícia para avisar o que tinha acontecido. Depois, ele se matou bem perto de onde, em poucos quilômetros depois de onde teria matado a Kate e o seu pai. Então a polícia chegou na hora e foi fazendo a investigação, foi ligando todos os pontos, todos os fatos e chegou a toda esse caso, né? Que já estava sendo falado, que já estava sendo noticiado em vários locais com relação ao incesto. E a polícia ficou bem triste, né? Porque se soubesse que ele teria a capacidade de fazer isso, jamais teria o soltado. Teria deixado ele na prisão por bastante tempo. Só que eles não tiveram como prever. E acabou soltando por meio de fiança, né? Por meio de pagamento de fiança. Então, gente, esse é o caso de hoje, que terminou de uma forma muito triste, devastando toda uma família. Se essa menina não tivesse escolhido a questão de visitar os pais, se não tivesse acontecido isso. Até porque a mãe dela, depois quando ela foi morar com eles, a mãe dela falou que o pai dela, quando criança, bebezinha, tinha tentado, né? Tinha tentado abusar dela. Mas isso entrou aqui e saiu aqui. Pra ela, não pareceu fazer diferença nenhuma. Ela tentou avisar tudo que tinha acontecido. Mas ela acabou se envolvendo e levou o que levou, a sua própria morte. Então, gente, esse é o caso de hoje. Obrigada por você ter chegado até aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, isso vai me ajudar muito. Até uma próxima e tchau, tchau.